Imagine sons de explosões no céu de Caracas à meia-noite e soldados americanos tirando o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de sua própria casa. Já parou para pensar porque é que esse evento é tão importante no mundo de hoje? Porque mostra como a crise política de um país pode chegar ao nível de uma guerra internacional, onde petróleo, drogas e disputas de poder estão todos interligados. Agora surge a pergunta: a captura de Maduro vai libertar a Venezuela ou mergulhá-la ainda mais na escuridão? Hoje vamos contar essa história passo a passo, para que você mesmo entenda a verdade por trás disso. Vamos começar a história de muito tempo atrás, quando a Venezuela era um país flutuando em um mar de petróleo. Em 1999, Hugo Chávez chegou ao poder e levou a Venezuela pelo caminho do socialismo. Fez muito pelos pobres, mas a dependência do petróleo só aumentou. Após a morte de Chávez, em abril de 2013, seu aliado próximo Nicolás Maduro tornou-se presidente. Maduro, que já foi motorista de ônibus, seguiu os passos de Chávez, mas a partir de 2014, com a queda nos preços do petróleo, começou uma hiperinflação no país. A inflação em 2018 passou de 1.000.000%. Milhões de pessoas começaram a fugir do país por falta de comida e remédios. Até agora, cerca de 8 milhões de venezuelanos migraram para a Colômbia, Peru e Estados Unidos. Surgiram acusações de fraude eleitoral contra Maduro. Em maio de 2018, muitos países se recusaram a reconhecer sua reeleição. Então, Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, declarou-se presidente interino em janeiro de 2019 e mais de 50 países, incluindo os Estados Unidos, deram apoio a ele. Mas Maduro não deixou o poder. Ele tinha o apoio do exército e de países como Cuba, Rússia e China. Durante o primeiro mandato de Donald Trump, de 2017 a 2021, os apoios impuseram sanções pesadas à Venezuela, o que derrubou ainda mais a economia do país. Em março de 2020, o Departamento de Justiça do Ceará acusou Maduro de narcotráfico, anunciando uma recompensa de 15 milhões de dólares por sua cabeça, por liderar um grupo chamado Cartel de Los Soles. Em julho de 2024, houve eleições na Venezuela. Maduro declarou vitória com 51% dos votos, mas o candidato da oposição, Edmundo González, afirmou ter recebido 67%. Depois disso, os protestos começaram, e Trump, ao se tornar presidente pela segunda vez em janeiro de 2025, começou a aumentar a pressão sobre Maduro. Em novembro, Trump ligou para Maduro e disse: "Estou dando a você e sua família a chance de sair do país em segurança, mas renuncie imediatamente." Maduro recusou, e essa recusa trouxe esse desfecho dramático. Agora chegamos ao evento principal, que aconteceu na madrugada de sábado, 3 de janeiro de 2026, em Caracas. Sob ordens diretas do presidente Donald Trump, começou uma missão militar chamada Operação Absolute Resolve. 150 aeronaves estavam envolvidas, destruindo o sistema de defesa aérea da Venezuela para que os helicópteros pudessem chegar a Caracas em segurança. O centro da operação foi a base militar de Fuerte Tiuna, onde moravam Maduro e sua esposa Cília Flores. Soldados da Delta Force americana desceram de helicópteros, entraram na base e prenderam Maduro. A operação durou apenas 2 horas e 20 minutos. Nenhum soldado americano morreu. Mas do lado venezuelano morreram cerca de 80 pessoas, incluindo 32 oficiais de segurança cubanos. Maduro e Flores foram algemados e levados primeiro para um navio de guerra chamado USS Iwo Jima, depois levados para Nova York via Guantánamo. Pela manhã, Trump anunciou no Truth Social: "Pegamos o Maduro e que os Estados Unidos vão administrar a Venezuela até que haja uma transição segura." Em seguida, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, prestou juramento como presidente interina, mas ela exigiu a libertação de Maduro. No domingo, 4 de janeiro, Trump disse aos jornalistas no Air Force One: "Rodrigues falou com o nosso secretário de Estado Marco Rubio e vai colaborar. Maduro está detido no Centro de Detenção Metropolitano de Nova York e na segunda-feira, 5 de janeiro, ele foi apresentado ao Tribunal Federal de Manhattan, onde ele e Flores se declararam not guilty, inocentes, das acusações de tráfico de drogas e narcoterrorismo." O som de explosões e voos rasantes apavorou as pessoas em Caracas e a energia caiu em partes da cidade. Para entender por que isso aconteceu, precisamos olhar para os motivos políticos, económicos e sociais. Politicamente, Trump vê Maduro como uma grande ameaça, porque milhões de imigrantes estão indo para o Swiss Coast vindo da Venezuela e, segundo Trump, Maduro está enviando criminosos de prisões e hospitais psiquiátricos para criar instabilidade na fronteira americana. Economicamente, as reservas de petróleo da Venezuela, as maiores do mundo, são o alvo de Trump.
porque Chávez e Maduro causaram bilhões de dólares em prejuízos ao nacionalizar empresas americanas. Segundo analistas, essa operação faz parte da política America First de Trump, que foca em imigração e petróleo. Socialmente, o regime de Maduro destruiu a Venezuela. Escassez de alimentos, falta de remédios e o surgimento de grupos guerrilheiros em um país de 30 milhões de pessoas. Psicologicamente, a política de pressão máxima de Trump serve para enfraquecer Maduro, o que começou já no seu primeiro mandato. Entre os motivos ocultos estão as ligações de Maduro com China, Rússia e Irã. Esses países investiram bilhões na Venezuela e Cuba forneceu segurança. Muitos acreditam que essa operação é para desafiar essa aliança. O impacto invisível é aumentar a influência americana na América Latina, mas surgiram acusações de violação do direito internacional por ter sido feita sem a aprovação da ONU. Analistas dizem que isso pode aumentar o risco de guerra civil na Venezuela e criar um clima de medo em outros países do mundo. Veja o impacto desse evento. A reação do público é mista. Muitos na Venezuela estão comemorando. Apoiadores da oposição agitam bandeiras nas ruas de Caracas, porque o regime de Maduro arruinou suas vidas. Mas apoiadores de Maduro, como a milícia dos colectivos, estão protestando, reunindo-se perto do Palácio de Miraflores para exigir a libertação de Maduro. Em Nova York, houve confrontos entre manifestantes pró-Maduro e imigrantes venezuelanos. A polícia teve que intervir. Nacionalmente, o Supremo Tribunal da Venezuela nomeou Rodrigues como presidente interino, mas a oposição quer novas eleições. Internacionalmente, Brasil, México, Chile e Colômbia condenaram a operação, dizendo que é uma intervenção militar em vez de uma solução pacífica. O presidente do México disse: intervenção militar externa nunca traz democracia. Países europeus como Espanha e Suíça pedem uma desescalada, e o Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de emergência. China e Rússia condenaram duramente, dizendo ser uma violação das leis internacionais. O efeito a curto prazo são apagões na Venezuela, crise de segurança e o fechamento do espaço aéreo do Caribe. A longo prazo, se os Estados Unidos controlarem o petróleo, a economia pode melhorar, mas a soberania será perdida. Na mídia, a CNN levanta questões legais, a Fox News chama de sucesso de Trump. Globalmente, isso revive a doutrina Monroe, que mantém a América Latina sob influência americana. 5 de janeiro de 2026, Maduro compareceu ao Tribunal de Manhattan, onde se declarou inocente. Este fato está ligado à situação atual porque faz parte da política de imigração de Trump. Ele disse que o número de imigrantes aumentou por causa de Maduro. Segundo informações verificadas, as acusações de 2020 continuam valendo. E se houver condenação, ele pode enfrentar uma longa pena de prisão. Analistas, como o general reformado Mick Ryan, dizem que os Estados Unidos não manterão tropas na Venezuela, mas sim colaborarão com Rodrigues. Mas nas palavras de Trump, se não houver cooperação, uma segunda operação pode acontecer. Agora é preciso ajuda internacional para trazer a paz de volta à Venezuela, e isso mostra como a crise de um país afeta o mundo inteiro. Essa história nos lembra que no jogo do poder não há regras, e como uma decisão pode mudar o destino de um país inteiro. A captura de Nicolás Maduro é um novo começo para a Venezuela, mas será uma libertação real ou apenas outro par de algemas? Pense bem, se os países grandes decidem o destino dos pequenos, para onde irá o futuro da democracia global? Deixe seu comentário valioso aqui em baixo. Obrigado por nos acompanhar durante todo o vídeo. Vejo você no próximo vídeo. Até lá, cuide-se e fique bem.